Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais deprisa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual eles deviam ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Hoje, então, celebramos, e com toda razão, a festa mais importante de todo o ano litúrgico. Mas ainda, é a festa mais importante de nossa fé. A ressurreição de Cristo é o que dá sentido a tudo. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Não serve de nada. Efetivamente, se Cristo não ressuscitou, então o nascimento de Jesus não é a encarnação do Filho de Deus, é mais o nascimento de um bebê. A morte de Cristo não é a redenção de nossos pecados, é apenas mais um crucificado que morre. Os milagres não são milagres, a mensagem de Jesus não passa de palavras muito belas e muito bonitas, mas isso são palavras vazias. A ressurreição é o selo da divindade de Cristo, é o selo de que tudo o que ele falou e afirmou ser Deus é verdade. A ressurreição realmente mudou tudo. Quando Jesus ressuscitou, tinha mais ou menos uns 200 apóstolos, 200 discípulos, não? Estavam os 12 apóstolos e logo tinha um grupo, não, de discípulos que seguiam Jesus. Mas era um grupo pequeno, eram 200, pessoas simples, pessoas sem muita educação, pessoas que não sonhavam jamais conquistar o mundo. Meu Deus! Mas hoje, cristãos, católicos e todos os que acreditam em Cristo, somos 2,3 bilhões no mundo inteiro. 2,3 bilhões de pessoas no mundo inteiro, para que vocês estejam em contexto, é a população de China completa, mais Europa, mais Brasil. Isso é a quantidade de pessoas que acreditam em Jesus, que acreditam que Ele é Deus, que acreditam que Ele morreu crucificado, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar. E que um dia, quando nós morramos, nós vamos sair à presença dEle e Ele será também o nosso juiz. 2,3 bilhões de pessoas é muita gente. E a gente se pergunta, como é que Jesus teve tanto sucesso? Como é que Ele, que apenas pregou 3 anos e acabou crucificado, conseguiu levar esse pequeno grupo de 200 apóstolos, discípulos, até hoje ser 2,3 bilhões? O que foi que convenceu tantas gerações de seres humanos, de homens e mulheres, durante todas as épocas da história, e que se convirtieron al cristianismo, que entregaram sua vida, que acreditaram nele? Realmente a ressurreição mudou tudo. Hoje estamos a 9 de abril de 2023. Pois bem, 9 de abril de 2023 significa 2023 ano, el dia 9 del mês de abril del nascimento de Jesus. Ele dividiu a história entre um antes e um depois. O seu aniversário está marcado em função do nascimento de Cristo. E a ressurreição é o que dá sentido, é o selo, como digo, a toda a vida, a obra e a mensagem de Jesus. De novo pergunto, o que fez tanto sucesso? O que foi o que convenceu a tantas e tantas pessoas sobre Cristo? A ressurreição realmente mudou tudo, mas
E esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. A ressurreição mudou tudo, não apenas no ponto de vista histórico. A ressurreição muda tudo em nossa vida. Se nós entendemos o que tantas e tantas gerações de seres humanos têm entendido olhando para Jesus. E eu quero falar para vocês hoje isto. O que Jesus tem? Jesus muda tudo. A ressurreição de Cristo muda tudo em nossa vida por 5 motivos. Primeiro, porque quando Jesus ressuscitou, nós sabemos que nossas culpas e nossos pecados foram perdoados. E, portanto, não temos já que viver com medo, com vergonha e com culpa. Podemos viver livres, tranquilos e em paz. Todos nossos pecados têm sido perdoados. Se você foi aí à confissão, colocou seus pecados com humildade, o sacerdote invocou o Espírito Santo, então você recebeu esse perdão que Jesus te deu, que Jesus te conquistou na cruz e na ressurreição. Esta é a grande maravilha. A culpa é uma das emoções mais destrutivas de nossa vida. Viver com culpa, viver autopunindo-nos por coisas erradas que fizemos no passado, é o que destrui nossa vida. Pois bem, a gente não precisa viver com Cristo. Se nós entregamos nossa vida, se nós pedimos perdão com humildade, se nós recebemos a absolvição, a gente não tem mais que olhar para trás, só confiar em Jesus e seguir em frente. Um dia você vai chegar lá no céu. E aí então vai encontrar-se com Jesus, que vai ser nosso juiz. E a gente vai falar assim: Senhor, perdoa aquela noite do 11 de março de 2008. De 2008? Jesus vai olhar assim: o que aconteceu? Aquela 11 de março, na noite, você sabe. Eu não me lembro nada. Porque o que Ele perdoou, pronto, já não existe mais. Já não existe no coração de Deus, porque Ele nos perdoa absolutamente, até o profundo de seu coração. Olha o que fala São Paulo na carta aos Efésios. Ele diz: em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, das ofensas, segundo a riqueza de sua graça. Está vendo? Não segundo os nossos méritos. Jesus me tem que perdoar, porque eu fiz muitas coisas, porque eu sou muito bom. Não. Segundo a riqueza da graça dele. Ele te perdoa não porque você é uma boa pessoa, Ele te perdoa porque Ele é bom. E isso é uma grande confiança e uma grande esperança para nós. Muitas pessoas se converteram ao cristianismo porque é o único lugar onde nós encontramos a redenção de nossa vida. É o único lugar onde nós podemos realmente descargar os pesos que levamos sobre nossas costas e os pecados e erros que nós cometimos em nossa vida. Só Jesus pode alcançar isso. E isso é grátis. Isso é grátis. Jesus morreu por nós e Ele te oferece isso agora em bandeja. Não é barato, mas é grátis. O que significa que não seja barato? Não foi barato para Ele, para Jesus. Jesus sofreu 6 julgamentos. 3 judeus e 3 pagãos, 3 romanos. 3 judeus. Primeiro foi com Caifás, com Anás. Depois foi com Caifás. E depois foi com todo o sinédrio. Não encontraram nada de que acusá-lo. Lo mandaram para Roma. Aí, primeiro lo julgou Pilatos, lo mandou para Herodes e depois de volta de novo para Pilatos. Não encontraram nada, mas a pressão da multidão fez com que Pilatos lo mandasse primeiro a flagelar, depois a carregar na cruz e finalmente morrer crucificado. E os romanos eram muito bons crucificando. As pessoas que estão crucificadas morrem por asfixia, porque o peso do corpo faz com que se fechem as vias respiratórias. Então, os romanos, que eram muito espertos nessas coisas, pregam os pés del condenado. ¿Por quê? Porque quando já não pode respirar, porque está fechado o conducto respiratório, então ele tem que levantar-se sobre os pés que estão pregados na cruz. Imagina que dor. Mas é só para poder respirar. Aí doe tanto o pé que de novo descarga el peso, ahí se asfixia y entonces levanta de nuevo, y así por horas. ¿Por que Jesus suportou tudo isso? Por você e por mim, por nossos pecados, para nos libertar de tudo e dar-nos o perdão.
Essa é a maravilha. E agora Jesus ressuscitou. E vem a Tomé e mostra os buracos das feridas como se fosse um triunfo, como se fosse a taça que ele levou de uma competição. Mas porque Jesus não guarda rancor, ele fez tudo isso por amor. Então a ressurreição confirma que nós já não temos mais que viver com vergonha e com culpa por nossos pecados. Isaías, um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo, escrevia de Jesus o seguinte: todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca. Eram nossas faltas as que ele carregava. Eram nossas culpas as que ele carregava. Então, primeira coisa por la qual muitas gerações e gerações de cristãos se converteram a Jesus é porque Ele nos perdoa, porque Ele é um Deus de amor e porque Ele veio precisamente a nos libertar de toda erro e de toda culpa. Em segundo lugar, a ressurreição mudou tudo porque ela nos permite olhar a morte com esperança. Já não temos que ter mais medo da morte. A morte é a nossa grande inimiga. 100% dos seres humanos morrem, não? Nós somos muito bons ocultando a morte. Nós temos lutado muito contra a morte. Já diminuímos a mortalidade infantil, já duplicamos praticamente a duração de nossa vida, já solucionamos a maioria das doenças, e inclusive quando morremos, as pessoas morrem em brancos hospitais, e quando morrem, nós vestimos eles com traje de festa e como se diz, embalsamamos o corpo para que não pareça morto. Parece que não queremos nos encontrar com a morte. A morte, apesar de todos os esforços que nós fazemos, ela sigue aí. Ela sigue aí. Sempre é o grande temor. Todos morremos, é um medo universal. Pois bem, quando Jesus ressuscita, Ele nos abre uma grande esperança. A morte não é o final. Por primeira vez, é como se esta capela, por exemplo, como se de pronto os muros caíssem e se abrisse um horizonte infinito. Assim também, a vida não começa e termina com o nascimento e a morte. A vida tem um horizonte infinito agora que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou por nós e para nós. Imagina que eu estou, nós sabemos isto pelos testemunhos. Primeiro Pedro dizia na sua carta: não seguimos fábulas engenhosas, inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares de sua majestade. Claro, os apóstolos Pedro, João, André, Tiago, Tomé, eles viram Jesus. Ele diz assim: testemunhas oculares de sua majestade. Ou seja, Jesus era Jesus, mas ao mesmo tempo ele estava realmente renovado. E é que temos que entender uma coisa muito importante. A ressurreição de Cristo não é uma ressuscitação. Ressuscitação é uma coisa, ressurreição é outra. Se você cai em um rio, em um lago, no mar, e passa 2, 3 minutos debaixo da água e alguém te resgata e te leva a um hospital e te fazem um choque, eu não sei, essas coisas, não? Para reviver, pronto, você voltou a viver, o coração voltou a latir, você foi ressuscitado. Bom, isso é ressuscitação. O ruim disso é que você voltou à mesma vida onde estava antes, com a mesma dor de costas que tinha antes, e com todos os problemas que nós temos nesta vida, e sabendo que um dia nós vamos morrer. Isso foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro, o homem que foi ressuscitado por Jesus. Lázaro foi o homem que morreu 2 vezes. Coitado. A ressurreição de Cristo é muito mais do que isso. Nós temos muito pouca imaginação. Quando nós imaginamos o céu, sempre imaginamos aí um monte de nuvens, tudo branco. Para que será que Deus criou tantas cores e depois o céu é tudo branco? E Milton Friedman fazendo as vezes de Deus aí,
na entrada do céu. Não, o céu é muito além do que nós podemos imaginar. Realmente a ressurreição é a obra por la qual o dia que fez o Senhor, como decía o Salmo, Ele venceu a morte e nos levou a um outro nível de vida completamente superior a esta. Ele transfigura a vida. Quando os apóstolos encontraram Jesus, Ele tinha corpo, Ele comia, ou mesmas coisas boas que nós fazemos aqui, mas ao mesmo tempo Ele desaparecia e aparecia. Ele estava em todos lados ao mesmo tempo. Ele não tinha dor nenhuma agora. A vida que Jesus nos promete na ressurreição é uma vida transfigurada. Paulo não sabe nem como explicar isso e ele fala de um corpo espiritual. Parece uma contradição, mas é mais ou menos isso. Um corpo espiritual em um outro novo céu e uma nova terra, onde nós estaremos lá com Deus. Em los Atos dos Apóstolos diz assim: depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a los apóstolos, e deu-lhes muitas provas incontestáveis de sua ressurreição. Eles não eram pessoas que acreditassem facilmente. Ao contrário, Jesus precisou dar-lhes muitas provas incontestáveis, diz o Ato dos Apóstolos, de sua ressurreição. Apresentou-lhes por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Imagina, não foi uma vez, não foi uma pessoa, foram muitas, durante muitos dias. E eles sentaram na mesa, conversaram com Jesus. Se eu falo para vocês que fui aqui ao McDonald's de la Faria Lima e me encontrei com a rainha Isabel, que em paz descanse, você vai falar: padre, o que você esteve fumando? Então, não, mas se depois chega outra pessoa e fala: encontrei a rainha Isabel, estava lá no McDonald's, e depois chega outro, e depois outro, e depois outro, e centos de pessoas falando, todo mundo, vimos a rainha Isabel, estava aqui na Faria Lima. Aí você começa a acreditar, não? Gente, o que aconteceu? Não? Você não viu, mas tem muitas testemunhas que viram. É isso que aconteceu com Jesus. Una vez, dice, no trouxe aqui o texto, mas na carta aos Coríntios, no capítulo 15, diz São Paulo que Jesus, em uma ocasião, apareceu em Galileia a mais de 500 irmãos juntos, alguns dos quais vivem e outros já partiram. Palavras de São Paulo. Imagina, 500 pessoas juntas viram Jesus ressuscitado, falaram com Ele, o abraçaram, o beijaram. Esse é o Jesus que ressuscitou. A morte não é o final de nossa vida. Nós agora temos essa segurança, essa certeza e essa esperança. Olha, o crescimento do cristianismo e a conversão de tanta gente foi o triunfo da esperança. O triunfo da esperança. A gente quer uma esperança que está profundamente inscrita em nosso coração contra a morte. Nós não aceitamos que as pessoas que amamos já não existem. Eles devem existir de algum lugar. E porque nosso coração diz isso, então nós acreditamos na ressurreição de Cristo. Isso faz toda a diferença. A ressurreição mudou tudo. Então, nós já esquecemos do que é viver a vida sem esse horizonte de vida eterna e de esperança que nos dá a ressurreição de Cristo. Em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo mudou tudo porque recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo também faz uma grande diferença. Jesus falava assim: vos convém que eu vou embora. Como assim? Se Jesus era muito bom tê-lo conosco aqui, curava doentes, pregava parábolas maravilhosas. Gente, que história, era um experto storytelling. Mas como vai ser bom que agora ele tem que ir embora? Continua Jesus falando: porque se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. A que se refere com esse advogado? Se refere ao Espírito Santo. Claro que nos convenia que ele fosse embora, porque se ele ficasse em corpo, ele ficava sujeito a condições espaço-temporais. Então, ele poderia ter ficado como um ser humano eternamente jovem, vivendo 2000 anos. Poderia, ele era Deus, podia ter feito isso. Forever young, sempre aí. Jesus pregando a todas as gerações e curando a todos os doentes. Mas isso teria um grande problema.
Muita gente seria convertido, tudo bem. E hoje, se você precisa o perdão dos pecados, porque eu quero confessar-me, aquela noite do 11 de março de 2008, não? Então, a gente que teria que fazer? Teria que pedir a Jesus. Então, você teria que entrar em um site que se chamaria jesus.com, não? Aí vai e diz assim, agendar uma confissão. Clica, não? A mais próxima, aí, em maio de 2035. O quê? Claro, porque Jesus tem uma fila de gente. Não dá, pessoal. Você tem que colocar-se na fila. E depois, quando chega lá, maio de 2035, você tem que pegar um avião, ir para Jerusalém ou para Nazaré, sei lá, onde vai estar o headquarter de Jesus, não? E vai ter que esperar fazer uma fila enorme para poder confessar. Por quê? Porque ele está sujeito a condições espaço-temporais. Mas se ele vai embora, como diz Jesus, então ele pode mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz com que ele esteja realmente presente em cada altar onde um sacerdote pronuncia suas palavras e consagra o pão e o vinho. Por el Espírito Santo, você pode receber o perdão cada vez que o sacerdote levanta sua mão e invoque o Espírito Santo para o perdão de los pecados. Ele está presente em cada sagrario, em cada misa, em cada igreja do mundo inteiro, em todos os lugares ao mesmo tempo. ¿Por quê? Porque o Espírito Santo é assim. Não é o Filho se encarnou, e encarnado significa um corpo, um lugar, a um só tempo. O Espírito Santo não. Por isso dizia Jesus, vos convém que eu vou, e graças a Deus, isso foi assim. Então, nós recebemos o Espírito Santo. Decía así en los Actos de los Apóstolos, nos conta que Jesús falaba a los apóstolos: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descer sobre vos, y seréis minhas testemunhas tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y até os confins da terra. Yo que gustaría destacar esa palabra, recibiréis poder. Poder do Espírito Santo. Você já se sentiu alguma vez muito cansado, fatigado, já não posso mais, vou jogar a toalha? Chega. Eu sim. Não? Sabe por que acontece isso? Porque a gente conta apenas com as próprias forças. Se nós aprendemos a confiar mais no Espírito Santo, a viver pelo Espírito Santo, a agir com o Espírito Santo, é Ele que trabalha, é Ele que atua conosco, a seguir a vontade de Deus em todos os detalhes. Então Ele transforma o mundo inteiro. Si es pelo Espíritu Santo que los sacerdotes se consagraron durante 2000 años, fue pelo Espíritu Santo que virgens consagraron su vida, que misionarios atravesaron océanos y escalaron montañas, fue pelo Espíritu Santo que mártires derramaron o seu sangue, fue pelo Espíritu Santo que se levantaron catedrais incríveis, que se compusieron músicas, que se escribieron más libros dos que você nunca podrá ler en toda su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo actúa no corazón de cada uno, dándonos no apenas inspiração, também poder. Você pode vencer o pecado, você pode vencer o demônio, você pode vencer os inimigos de Deus e realizar a obra de Deus, mesmo ela sendo muito grande. Se você não conta apenas com suas forças, mas também com o poder do Espírito Santo. En la carta a los Filipenses, Paulo tem outro texto que diz assim, no capítulo 2, eu daria tudo, ele fala Paulo, daria tudo, com tal de ter a Cristo e o poder de sua ressurreição. De novo essa palavra, o poder da ressurreição de Cristo. Claro, o poder da ressurreição de Cristo jogou essa pedra imensa que tinham colocado na porta do túmulo para longe, e Jesus não foi retido por um pequeno destacamento de soldados de uma pedra. Gente, o poder da ressurreição pode tudo. E esse poder está a nossa disposição. Não sou eu que fala, é Paulo. En la carta aos Romanos, ele diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo, Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio de seu Espírito que habita em vós. Ou seja, vocês viram? Esse Espírito que ressuscitou a Jesus está aqui dentro. Então, se esse Espírito ressuscitou a Jesus, imagina o que ele não pode fazer também conosco. Se nós deixamos Ele. Então, por que teve tanto sucesso Cristo? Por que a ressurreição muda tudo? Porque Ele enviou o Espírito Santo. E Ele também vai ser uma grande diferença em nossa vida, se nós lhe damos esse lugar a Ele. Então, quarto motivo, por que a ressurreição mudou tudo? Porque a ressurreição é a prova do amor de Deus. Antes da ressurreição,
Deus e a religião em geral era a religião das regras, das leis, das normas, dos castigos. Você cumpre isto e senão terá uma punição. Quantas vezes no Antigo Testamento Deus castiga a Israel por não obedecer os mandamentos? Era a época da lei, mas quando Jesus vem, Ele tem uma só lei, um só mandamento, que é o mandamento do amor. Quando Ele morreu na cruz por nós, Ele nos perdoou, nos libertou de tudo. E Ele demonstrou com isso que o amor dele é infinito, é incondicional. Esse amor não depende mais de nós. Se você sai aí na rua e faz uma pesquisa e pergunta às pessoas, o que você precisa para ir ao céu? O que vão responder as pessoas? Vão responder mais ou menos assim. Tem que fazer boas obras. Tem que ser uma boa pessoa. Sim ou não? Não? Seguramente isso também é importante. Mas sabe que a gente precisa, porque Jesus espera de nós isso. Mas nós vamos ao céu não por nossas obras. Nós vamos ao céu porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou. O amor de Deus é incondicional. Agora, eu mesmo tendo um monte de erros, posso ir até Jesus, colocar-me de joelho com humildade, pedir perdão, e Ele vai me perdoar, Ele vai me amar, Ele vai me acolher. Isto não é uma brincadeira para começar a abusar da misericórdia de Deus. Então, vida boa, a última hora me arrependo e acabou. Isso não, isso é um pecado contra o Espírito Santo, porque eu estou desafiando a misericórdia e o amor de Deus. Com isso não se brinca, mas a verdade é que o amor de Deus é infinito e incondicional, porque Deus é bom. Se seu arrependimento é sincero, se sua conversão é autêntica, você tem assegurado o reino dos céus. Você pode até tentar afastar-se de Deus, que Deus te ame menos. Não vai conseguir. Não pode. Então, amor, essa foi outra coisa que nós descobrimos. E eu acho também que isto foi um grande argumento, motivo pelo qual muitas pessoas se converteram ao cristianismo. E ainda nós queremos uma religião de um Deus que nos ama, alguém que nos ama pessoalmente, alguém que se ocupa por nós. Essa é a grande verdade de nossa fé. Deus, apesar de ser onipotente, o único Deus, criador do universo, Ele cuida de minha própria vida como se eu fosse a única pessoa do mundo. É isso que nós precisávamos. E foi isso que Jesus comprovou com sua ressurreição. E último motivo, porque na ressurreição nós encontramos o propósito de nossa vida. O propósito de nossa vida. Quando os cristãos se deram conta da ressurreição de Cristo, eles ficaram muito empolgados e a vida deles mudou. Já não vivia para pescar, para trabalhar, para outras. Não, Jesus tinha aberto para eles um mundo novo, uma vida nova, uma esperança que eles jamais tinham imaginado. A morte de Jesus não foi apenas a morte de um amigo muito querido, foi a destruição de todo um mundo, pelo qual os apóstolos tinham deixado tudo e tinham abraçado essa nova esperança, esse mundo novo que Jesus tinha aberto para eles. Portanto, quando Ele voltou, confirmou isso. Agora minha vida tem um propósito, que é a construção de um reino, o reino de Deus aqui na terra, que depois terá sua continuidade lá no céu. Então, pronto, os apóstolos e os discípulos todos viviam com essa convicção, com essa certeza e desafiavam todo mundo. Aí os romanos ficaram preocupados. Que é isto? Vocês têm que adorar o imperador. E os cristãos falaram, de jeito nenhum. Nós respeitamos o imperador, mas adoramos só a Deus e a Cristo. E aí então os romanos ficaram mais preocupados e começaram a perseguir os cristãos, como se fosse uma religião perigosa que ameaça a autoridade do imperador. E durante os primeiros 3 séculos, milhares de cristãos foram martirizados, e aí uns crucificados, outros queimados, outros jogados a los leões, etc. Mas o mais incrível de tudo, e o que os romanos ficavam completamente surpreendidos, é que os cristãos iam à morte com a frente em alto, com uma certeza, com uma tranquilidade, com uma paz que deixava todo mundo desconcertado. Por quê? Porque eles tinham um propósito maior que todas as riquezas do mundo e todos os fins, os propósitos desta vida. Nossa vida não é para nós, apenas para esta vida. Nossa vida tem uma finalidade e um propósito eterno. Isso foi o que eles compreenderam. Quando Paulo já estava velhinho, prenderam ele e o colocaram em uma prisão em Roma.
y lo iban a decapitar dentro de pocos días o semanas. Aí ele escreve várias cartas a várias igrejas. Uma delas é a segunda carta aos Coríntios. Ele escrevia assim: as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Você está vendo? Paulo dizendo, olha, nossa esperança está nas coisas invisíveis, e não nas que vemos, porque todas as que vemos passam, são temporais, mas as coisas que não vemos, as coisas que são invisíveis, essas são eternas. Aí está nossa esperança. Por isso que os cristãos enfrentavam tudo, e por isso também nós. Nosso propósito e o fim de nossa vida é formar parte desse reino que se inaugurou com a ressurreição de Cristo e a qual nós pertencemos e dia vamos chegar também. Portanto, que esta ressurreição, que esta festa da ressurreição de hoje seja para nós uma grande esperança e mude toda a nossa vida precisamente por estas grandes convicções. Não mais medo da morte, não mais culpa e vergonha, não mais viver sem propósito, saber que o amor de Deus está acima de tudo, que nós recebimos o Espírito Santo e com ele podemos também transformar nossa vida e o mundo inteiro. E nosso coração, nossa esperança colocada lá no reino dos céus. Que assim seja.